Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para responder mais perguntas que geram crises na fé, com o objetivo de resolver essas crises na fé e então fortalecer meus irmãozinhos em Cristo Jesus. Hoje nós temos uma pergunta muito interessante: por que Deus escolheu um único povo no começo? Essa é uma pergunta muito legal e é um tema muito central das Escrituras, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, no Antigo Testamento nós vemos o Senhor interagindo com Israel dessa maneira mais exclusiva, foi o povo que ele escolheu, mas nós precisamos entender qual era o mistério, já sendo trabalhado desde aqui. Em Gênesis 12, no versículo 3, quando Deus chama o patriarca Abraão, ele fala para ele, promete para ele o seguinte, que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Quer dizer, Deus estava já pensando em fazer algo através da descendência de Abraão, que fosse abençoar toda a terra. E isso é um tema recorrente mesmo no Antigo Testamento. Isaías 56, do versículo 4 ao 7, por exemplo, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então preste atenção nisso, casa para todos os povos. Nós vemos na lei mosaica as instruções para os povos estrangeiros, para os estrangeiros que gostariam de se juntar ao povo de Israel. Por exemplo, quando Israel sai do Egito, a Bíblia diz que muitos egípcios se juntaram a eles. Então, existe esse relacionamento onde Deus escolheu um povo, mas ele não é exclusivo de porta fechada para outros povos, mesmo no Antigo Testamento, outras pessoas de outros povos que inclinavam o seu coração ao Senhor. E essa casa de oração de todos os povos, o monte do Senhor, algo que nós vemos ainda algo muito lindo acerca do retorno de Cristo, vemos Isaías 2, falando desse momento onde as nações irão a Jerusalém, subirão o monte do Senhor e lá aprenderão com ele. Essa casa de oração de todos os povos já era profetizada desde lá de trás. Vemos também um outro cumprimento, que às vezes vem por ondas o cumprimento disso, mas quando foi inaugurado o templo de Israel, o templo de Salomão, metade do discurso de inauguração de Salomão é sobre os povos vizinhos, os povos estrangeiros virem, visitarem, conhecerem ao Senhor, o que nós vemos acontecendo nos dias de Salomão. Isaías 49:6, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim, eu farei luz para os gentios e você levará minha salvação aos confins da terra. Lembra essa palavra, os confins da terra? É a maneira como nós vemos o Senhor Jesus comissionando seus discípulos israelitas em Mateus 28, a partir do versículo 16, a irem pregarem o evangelho, fazerem discípulos, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as ordenanças de Cristo, e que eles iam levar essas boas novas até os confins da terra, mas começando em Jerusalém. Em Atos, no capítulo 10, nós temos Pedro vendo aquele anjo falando para ele sobre Cornélio, os homens de Cornélio que vão vir buscar ele tem que pregar para a galera de Cornélio, e Deus declara para ele para não considerar impuro o que Deus purificou. Existe essa transição dos tempos e o Senhor já dá esse toque. E aí é muito interessante, porque até então Pedro tem esse hábito, toda vez que ele vê uma multidão, ele prega. É isso que acontece em Atos 2, ele prega de novo quando preso em Atos 4. Sempre que tem uma multidão, ele prega todos esses capítulos. E aí ele chega na casa de Cornélio e fala: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não entendi porque Deus me trouxe. Tem uma galera reunida ali. Até que ele diz: peraí, agora eu entendi. Versículo 34, Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente. A palavra aqui é: a minha mente foi aberta. Agora eu percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo.
E aí ele começa a pregar para eles. Esse mistério que Paulo vem falar mais tarde, desse evangelho para todos os povos, mas que vem de Israel. Efésios 3, do versículo 3 ao 7, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, o que a gente vê? Que a salvação é para os gentios, primeiro para os judeus. Então, Deus escolheu esse povo e olhando de uma maneira resumida historicamente, o que a gente percebe? Um relacionamento sendo trabalhado, uma intimidade construída, e com esse povo existe uma plataforma onde Cristo se manifesta, o Verbo se faz carne, e a partir disso ele comissiona então o seu povo, a ir e pregar o Evangelho. E é isso que nós vemos em Atos, são os relatos desses discípulos israelitas se espalhando agora pelo mundo, anunciando o Evangelho, e nós estamos aqui mais de 2000 anos depois por causa da fidelidade deles. O que veio para nós a partir das ruas de Jerusalém. Precisamos entender a importância que esse povo tem para o Senhor, entender o que significa esse povo escolhido, mas não só isso, como cristãos hoje, participantes do corpo, entender que nós devemos honra àqueles que começaram a anunciar o Evangelho pelo mundo, aqueles que, é por causa deles, indispensavelmente, que hoje podemos crer e compartilhar o Evangelho de Cristo e entender essa obra impressionante de um Evangelho que sai de Jerusalém para o mundo inteiro, mas acho que também entender a dívida de gratidão de um Evangelho que agora do mundo inteiro devia voltar para Jerusalém, porque o que mais seria a restauração de Israel, senão o coração dos judeus tornarem a Cristo. Romanos 9:3, Paulo dizendo que ele preferia, que ele toparia ir para o inferno se os judeus fossem se converter. Ele preferia ser separado de Cristo para que eles crescem. Esse é um nível de amor que eu desconheço. Sinceramente, eu não aprendi a amar desse jeito. Eu não iria pro inferno por ninguém. Por ninguém. É algo que me confronta toda vez que eu leio, porque eu pessoalmente desconheço esse nível de amor, mas é um nível de amor que Paulo sente pelos seus conterrâneos, mesmo que esses os perseguem. Então, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, e eu não acho que isso é somente um jeito que nós deveríamos pensar, no como deveríamos amar o nosso próximo, como deveríamos amar os nossos conterrâneos, mas entender a importância de se pregar aos judeus o Evangelho de Cristo. A restauração de Israel não diz respeito à paz, plenitude política, mas sim a corações tornando a Cristo Jesus, e essa é uma das tarefas relacionada ao tempo do fim. Então, olhando para essa parte espiritual, tem que haver no nosso coração essa dívida de gratidão. É pensar que Jesus botou esses 12 guri de Israel para pregar para o mundo e eles desenrolaram, sabe? É algo que mexe com o meu coração e não só por eles, eu tenho essa gratidão, mas pelos outros povos que participaram nessa pregação do Evangelho para que nós fôssemos alcançados nos confins da terra. Então, inclusive esse episódio que a gente menciona, de Atos, no capítulo 10, é interessante porque Pedro ali está em Jope. O que aconteceu antes? Quem que passou por Jope muito tempo antes foi o profeta Jonas, com o encargo de pregar aos ninivitas, quer dizer, pessoas que não eram israelitas. E Jonas tem esse patriotismo, ele acha que Nínive tem que ser destruída, mas não é o coração de Deus. Deus quer que os ninivitas se arrependam. E tem muita gente que se sente desse jeito, de colocar uma bandeira em cima dos outros povos e pensar o que eles merecem sofrer. Inclusive, até eu acho tristemente, às vezes tem até cristãos que meio que olham para os judeus dessa maneira, de pensar esse povo aí. E a gente não pensa desse jeito, mas mesmo lá atrás, mesmo na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Senhor já vinha pensando em outros povos e jamais recusava aqueles que o buscavam. Mas existe toda essa parte estratégica, de ter escolhido um povo, ter se relacionado com ele, porque o que você vê, por exemplo, depois desses centenas de anos de relacionamento com o Senhor, Israel tem um histórico com Deus, e esse histórico é a pauta da pregação. Não pregam sobre um Deus desconhecido, é o Deus de nossos pais que nos tirou do Egito, que nos protegeu no deserto. Então, ao longo desse tempo, Deus se revelou com o intuito de que esses também o revelassem agora para o resto do mundo. E hoje,
necessitam que Cristo seja revelado para eles. Então, nós sempre devemos estar orando, não só por Israel, todas as nações, mas devemos orar, né, por Israel, como se fosse o primogênito, o irmão mais velho, quem tratamos com honra. Mas, sabe, quem sabe Deus não vai levantar uma gurizada nessa geração com o coração de pregar para os judeus. Sinceramente, o lugar mais difícil de ser missionário, talvez o povo mais teimoso, né, da galera que a gente conhece no campo, é mais difícil pregar para o judeu do que é para os próprios muçulmanos. Os muçulmanos ainda veem Jesus como profeta, os judeus enxergam Jesus como herege. Então, tem essa dificuldade. Então, mas quem sabe Deus não vai levantar uma gurizada dessa geração para desenrolar esse trabalho, né, e voltar a pregar o evangelho de Cristo pelas ruas de Jerusalém, para que Cristo venha. Então, algo para se pensar. Então, vamos resumir, que talvez ficou um pouco vago a nossa conversa, né? Qual a resposta? Por que Deus escolheu um povo só no Antigo Testamento? Porque ele começou escolhendo um só. A resposta disso vem muito para o que é Salmo 115, 3, né? É a resposta para tudo, que Deus está nos céus, ele faz o que ele quer. Ele fez isso porque ele quis, mas na sua boa vontade ele escolheu fazer isso não de maneira restritiva, mas expansiva. Quer dizer, mesmo antigamente, as portas não eram fechadas para aqueles que buscavam ao Senhor e aqueles que decidiam segui-lo. Nunca foram, nem nunca serão. E não somente isso, mas existe um momento agora onde, né, tem essa catalisação, e agora Jesus pega o seu povo e manda eles pregarem pelos confins da terra. E graças a Deus, eu e você fazemos parte desse projeto agora. Até acho que a mensagem central do livro Vimos e Ouvimos, se você não leu, né, ainda encorajo bastante, é o e agora? Agora que você foi incluído nessa obra, como você vai viver para dar continuidade ao maravilhoso legado da pregação do Evangelho? Aí é com você. Beleza? Deus abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Se você gosta desse tema, né, preste atenção na nossa série Cartas à Igreja, temos falado muito sobre esse tema, né, olhando ali para a igreja em sua infância, essa interação desse evangelho espalhando do judeu ao gentil, algo extraordinário. Deus abençoe, até o próximo vídeo.